Olá, peço desculpas aí pelo atraso, mas acabamos atrasando um pouco hoje a nossa live aí, porque tinha negócio da entrevista, é uma correria, peço desculpas aí, mas tudo bem. Agradeço a todos vocês que estão me acompanhando, né? E sempre lembro, se você não se inscreveu no meu canal no meu YouTube, é fácil, é Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que é o sininho, coloque a paz nos comentários, coloque like no que vocês gostaram, tá bom? Então vamos lá, tive de acompanhar toda a entrevista, com 1h10 de atraso, o início da entrevista coletiva, e encerraram, disse que teria 8 perguntas de jornalistas, só teve 4, um desrespeito enorme aos jornalistas e principalmente a todos nós que estávamos acompanhando e queríamos saber esclarecimento dos ministros, né? A questão que eles disseram que era um novo formato, ou seja, não era o presidente da República, que estava em das outras vezes, não era nem o ministro da Saúde coordenando, agora é o general Braga Neto da Casa Civil. Bem, isso claramente é uma resposta do Bolsonaro ao Mandetta, né, que ele já disse, o Bolsonaro, que está de saco cheio do Mandetta e estava esperando a primeira oportunidade para demiti-lo. Isso está em todo lugar, todo mundo já viu, não cabe mais nenhum esclarecimento, infelizmente. Então, eles colocaram lá, o Braga Neto passou a palavra lá para o Tarcísio, depois para o Onix, fez o discurso político, sem ninguém estar conectado à situação que nós estamos vivendo. É terrível. Aí depois falou o rapaz da AGU lá, o cidadão da AGU, que diz que é o futuro ministro do Supremo, é terrivelmente evangélico, então pode ser, segundo o Bolsonaro, ministro do Supremo, e finalmente foi lá para o ministro da Saúde. E aí o que interessa? O ministro da Saúde disse que as suas decisões são científicas e técnicas, ou seja, deixou bem claro a divisão em relação ao que o Bolsonaro fez ontem, né? E continuará a fazê-lo, né? Em programas populares, como um aí da Rede TV aí, que andou falando uma série de bobagens e tal. A questão que se coloca, portanto, é a seguinte: deu a entender essa reunião que o racionalismo finalmente teria baixado lá no Palácio do Planalto e que haveria uma coordenação técnica científica, para usar expressões do ministro da Saúde, e o que o Bolsonaro fez ontem seria uma espécie de página virada. Não. Isso é uma estratégia do Bolsonaro. Ele dá sempre 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás. É uma mera estratégia. Ele continua pensando exatamente o que ele fez ontem. Né? O que aconteceu hoje, não pensa que ele concorda com aquilo. Na primeira oportunidade, ele vai desqualificar o encaminhamento dado pelo ministro da Saúde e vai insistir em fazer o seu, né? Que é um delírio, porque o mundo inteiro hoje, 43% da população mundial, ela está reclusa, em isolamento, né? Mas ele insiste, porque ele vive nas redes sociais, naquelas teorias conspirativas, e é muito influenciado não só pelos filhos e por aquele marginal que vive lá nos Estados Unidos, mas por um grupo de maus empresários, pequeno número, que ficam insistindo que precisa reabrir, porque senão a economia vai afundar os negócios desses empresários. E se os trabalhadores morrerem, os comerciários, isso pouco importa, né, para esses maus empresários. Bem, então o presidente da República continua pensando a mesma coisa. Hoje foi só, na verdade, uma espécie de concessão dentro da estratégia. 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás. Mas o ministro da Saúde deixou bem claro a sua posição. Insistiu, fiz questão até de anotar, que a sua posição é científica e técnica. Elogiou os secretários municipais de saúde e os secretários estaduais de saúde. E o sinal positivo de hoje, porque hoje é um dia de relativa calmaria com todas as aspas do mundo, que já são 159 mortos, né? Está começando a crescer mais rapidamente a curva, tal qual todos os levantamentos mostram. Isso, infelizmente, os levantamentos estimam em 45 mil mortos, e isso se for dentro de uma leitura, entre aspas, mais positiva. Alguns chegam a falar em 500 mil. Portanto, as ações tomadas têm que ser muito rápidas agora, né, no campo da saúde pública, os hospitais de campanha, treinar profissionais de saúde, os respiradores. Isso é uma correria que tem de ser feita para tentar salvar os brasileiros e as brasileiras tal. Mas se vocês observarem tudo isso, tudo que está ocorrendo, hoje, por exemplo, me chamou a atenção um fato. Cadê o ministro da Economia? Porque tinha uma série de assuntos que era feito a economia. Então, caberia o ministro da Economia responder, e outros era feito a saúde. É o diálogo. Gastos, de onde vem? Vem da área da saúde, então a economia podia explicar. E os efeitos de algumas ações da saúde no campo econômico, explicaria um ou outro. Então, teria um diálogo. Então, não deu para entender. Mostrou improviso, absoluto improviso, e uma solução meio apressada. Explica-se, inclusive, o atraso da reunião de 1h10 por causa disso. E fica muito claro que o Bolsonaro continua pensando
pensando, agindo como ontem ele fez lá em Brasília, de forma criminosa, de forma irresponsável. Por isso que ele disse que está de saco cheio do Mandetta, expressão dele, Bolsonaro. E o Mandetta respondeu, como eu disse, diversas vezes nessa entrevista coletiva, que era a resposta claramente dada ao Bolsonaro. A situação que está, hoje já teve manifestações de alguns partidos políticos em relação ao Bolsonaro, é que está se construindo, né, paulatinamente, um início de uma espécie de rebelião institucional anti-Bolsonaro. Né? Manifestações do Supremo Tribunal Federal, manifestações do Congresso Nacional, de partidos políticos. Está claramente se desenhando um cenário que ninguém aguenta mais o Bolsonaro, porque perceberam que ele coloca em risco o país. Portanto, não é só uma questão de uma discussão no campo político, institucional, é uma situação muito, mas muito mais grave, e esse risco ele coloca, é necessário, portanto, que as instituições dêem a resposta. Então, já há sinais, finalmente, de que as instituições começam a se posicionar contra o Bolsonaro. Porque essa situação momentânea é porque, apesar de ter aumentado já o número de mortos, né, chegado a 159, dá uma relativa calmaria, mas a morte está chegando, isso que é terrível, uma situação única na história, a morte está se aproximando e aí nós teremos infelizmente dezenas ou centenas de mortes por dia, tal qual a tragédia que tem ocorrido, por exemplo, mais recentemente na Itália, na Espanha, agora na cidade de Nova York. Os Estados Unidos é o país, inclusive, que tem o maior número de infectados, a tragédia que ocorre na cidade de Nova York, o isolamento que o Trump estendeu até dia 30 de abril e assim por diante. Em suma, nessa situação aqui, quando ele não fala, quando o Bolsonaro não fala, percebo, fica um clima extremamente tranquilo. Quando ele fala que ele cria desordem. Mas acho que há um limite na ação do Bolsonaro. Se ele retirar o ministro da Saúde, se ele retirar o Mandetta do cargo, aí abre-se a possibilidade das instituições rapidamente, dos partidos políticos, da sociedade organizada, dos setores responsáveis do empresariado, etc., se manifestar e falar, agora não dá mais. Se ele está querendo retirar o Mandetta é porque ele quer desenvolver aquelas atividades, aquelas ideias absurdas, patrocinadas pela extrema-direita europeia ou pelo marginal que vive lá nos Estados Unidos e por todos aqueles malucos que ele fica tuitando todo dia. Então, o limite hoje, nesses dias do Bolsonaro, permanecer como ele está na presidência da República, em relativa tranquilidade, apesar de todo o mal que ele está trazendo ao Brasil, é a questão da permanência do Mandetta no Ministério da Saúde. Se ele demitir o Mandetta, aí abre-se a possibilidade da sua retirada. Bolsonaro, entenda-se, da presidência da República. Ou utilizando o Código Penal, ou o impeachment, ou a Lei de Segurança Nacional, em suma, qualquer coisa do arcabouço legal brasileiro vai ser utilizado, porque não é possível manter na presidência da República alguém que conspira todo santo dia contra o Brasil. E note, insisto, quando ele fica em silêncio, as coisas andam, né? As coisas andam. Mas a sociedade está respondendo. Políticos, partidos, instituições, governadores de estado, dizendo, olha, não dá mais, basta Bolsonaro. Depois do que você fez ontem, nós não admitimos, não é possível mais ter convivência com alguém que conspira contra o Brasil. Insisto, hoje ele estava mais calmo, mas ele vai continuar conspirando contra o Brasil, que o maior adversário do Brasil não é o coronavírus, é o Jair Bolsonaro. Se você gostou dessa live e tantas outras no meu canal, não se inscreveu, convide que eu faça. Blog do Vila, Marco Antônio Vila. E vamos continuar sempre tendo esse nosso encontro diário. Até!